Oi, gostosuras! Se você está assistindo aqui pelo replay, dá uma avançadinha de alguns minutinhos, eu tô aguardando a galera entrar. Enquanto isso, estou curtindo aqui um pedacinho desse livro maravilhoso. Quem tiver oportunidade já aproveita e fica a dica aqui de leitura, tá? É só avançar um pouquinho para não pegar essa parte inicial aí da galera que ainda tá chegando. Bom, pessoal, boa tarde. A gente está aqui para mais uma vaquinha online, as nossas lives todas as sextas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Por quê? Eu vou conversar com vocês aqui sobre um pressuposto da PNL e para a gente entender um pouquinho por que eu trouxe esse assunto. Quando a gente fala em prosperidade, uma parte das pessoas já torce o nariz. É como se utilizar essa palavra trouxesse para muitas pessoas uma memória, uma referência ruim, negativa. Como se falar em prosperidade tivesse ligado à ganância, a distanciamento da espiritualidade, como se as coisas não conversassem. E por conta de tratar desses assuntos aí no meu conteúdo e em conversas que a gente vai tendo aí ao longo da vida, eu achei extremamente importante, de muito valor, a gente ter uma conversa franca sobre prosperidade. Porque eu acredito muito que nós vamos ampliar aqui a nossa consciência, a nossa percepção sobre esse assunto. Então, eu gostaria, antes de nós detalharmos um pouco mais sobre isso, que você pensasse um pouquinho a respeito. O que é prosperidade para você? Quando eu falo prosperidade, qual é a primeira ligação que a tua mente faz, que o teu cérebro faz? Né? Você liga a prosperidade a quê? Essa é a primeira pergunta. Se você for como a maioria das pessoas, quando nós pensamos em prosperidade, nós associamos imediatamente a riqueza, ao dinheiro. E se eu disser para você que entre uma série de coisas hoje que eu vou trazer, de associações à prosperidade, o dinheiro fosse apenas uma dessas. Imagina uma fatia de pizza, acho que todo mundo aqui gosta de pizza, ou conhece alguém que goste. Quando nós pensamos aí numa pizza tamanho grande, ela tem 8 fatias. É como se o dinheiro fosse apenas uma das 8 fatias da pizza, que é a prosperidade. Há muito mais conectado, costurado, entrelaçado com isso. Então, a gente vai hoje nesse bate-papo, nesse círculo de conversa, clarear, trazer nitidez sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante. Pode ser que quando a gente converse aqui no decorrer da live sobre todas essas facetas, sobre todas essas fatias da prosperidade, pode ser que gere algum desconforto. Você perceba áreas da sua vida que você perceba que não estão como deveriam estar. Quando a gente traz isso para esse contexto, né, de fazer parte de algo muito maior, da verdadeira prosperidade na nossa vida, pode ser que gere esse desconforto. Quando a gente olha para determinadas fatias, para determinadas áreas da nossa vida, e a gente percebe o quão distante deste novo conceito que eu trago hoje de prosperidade para vocês está. Então, primeiro, gente, ponto de partida. A gente não tem como transformar, como modificar ou como curar uma coisa que não está no nosso nível de consciência. Uma coisa, né, da qual a gente não tem percepção ainda. Então, o primeiro passo é exatamente essa percepção, essa consciência. E é isso que a gente vai hoje aqui costurar juntas. Nós vamos ter uma percepção muito mais ampliada, expandir muito mais o que a gente entende, o que a gente sente sobre prosperidade.
A partir daí, é como se eu acendesse a luz, né? É como se eu iluminasse uma área interna minha que antes estava ali em sombra. E a partir do momento que eu ilumino, eu consigo ver, e vendo, eu consigo modificar, se assim eu entender que é importante. Então, depois dessa conversa nossa hoje, desses pontos que eu vou trazer como sendo partes integrantes da nossa prosperidade como um todo, é importante que você traga isso para você como um ponto de partida. Se a tua situação atual, se o teu nível de prosperidade está muito distante daquele que você almeja para você, é um ponto de partida. E o que quer dizer esse ponto de partida? Imagine assim, se eu te perguntar agora, como eu faço para chegar em Portugal? Como eu faço para chegar em Portugal? A primeira coisa que me ocorre assim, imediatamente bom, você precisa ir para um aeroporto pegar um avião, né? Tem um mar separando o Brasil de Portugal, então avião ou navio. Depende. E se eu já estiver num país ali da Europa? Eu posso ir de trem, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião, eu posso ir de navio. Então, o ponto de partida determina como eu posso traçar a minha rota para que eu chegue até lá. Percebe? Então, por isso a importância de você identificar onde é que você se encontra. Pode ser que 10 pessoas aqui num círculo que nós façamos, 10 pessoas tenham como destino, como desejo, como sonho, alcançar a prosperidade. Então, o destino é o mesmo para cada uma dessas pessoas aqui, mas o ponto de partida é pessoal. Eu posso estar em momentos da vida, em lugares diferentes, em situações específicas, pontos de partida diferentes. E de acordo com o meu ponto de partida é que eu vou determinar a rota para que eu consiga chegar no meu destino, que é igual ao de todas as demais pessoas. Ser alguém próspero, ter uma vida próspera. Então, que essa nossa conversa hoje, que todas essas facetas, essas partes da prosperidade que eu vou trazer aqui para vocês hoje, sirvam como um diagnóstico, como um ponto de partida, para que vocês identifiquem quais áreas da vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês, está mais próspera, está mais próxima da prosperidade ou está mais distante dela, para que vocês possam iluminar essas áreas específicas da vida e trabalhar de uma maneira mais direcionada em cada uma delas, tá? Então esse é o primeiro ponto importante, que esse aprendizado, que esse conhecimento que eu estou trazendo hoje sirva como um ponto de partida. E por que é importante eu reforçar isso? Porque se de repente você identificar que uma boa parte das áreas da sua vida estão muito distantes ainda daquilo que você deseja, daquilo que você sonha, daquilo que você precisa e estão te deixando muito distantes de uma vida próspera, para algumas pessoas isso serve assim como um motivo de já desistir antes de começar. Eu fico desanimada. Por isso a importância de você ter este conceito muito quentinho aqui no teu coração. É um ponto de partida e ele é o primeiro passo para que você chegue ao seu destino. Então entenda que aqui não é um ponto final, é apenas o início da tua jornada. Esse conhecimento, essa luz que a gente traz, esse ampliar o conceito de prosperidade, entender tudo que isso envolve, é o nosso ponto de partida. E com ele claro, nítido, a gente consegue traçar uma rota mais segura, mais rápida, mais efetiva até o nosso destino, que é alcançar uma vida próspera. Beleza? Então falamos aqui de ponto de partida. E aí eu fiz aquela pergunta, né, para vocês de o que é prosperidade. Comentei que se vocês forem como a maioria das pessoas, a gente associa prosperidade com riqueza, com dinheiro. E aí eu vou trazer para vocês, lembrando que, deixa eu ver aqui quantos eu anotei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou trazer 12 áreas da minha vida, da sua vida, que fazem parte de uma vida próspera. E o dinheiro está aqui sim, mas o dinheiro é apenas uma fatia das 12 que compõem uma vida próspera.
Vamos lá então? A primeira coisa que eu trago aqui, né, como uma área da vida que é importante para a nossa prosperidade, é tempo para mim. Existe uma expressão em inglês muito utilizada, não só nos países de língua inglesa, mas no mundo como um todo, que é o me time, que nada mais é traduzido do que o tempo para mim. Oi Mari, boa tarde meu amor. Estamos aqui iniciando o conceito sobre prosperidade, comentando que dinheiro, que é o que a gente costuma associar, é apenas uma das 12 fatias, das 12 áreas da vida que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, para a gente ampliar e expandir o conceito que nós temos sobre prosperidade. E a primeira delas é essa que eu acabei de citar, tempo para mim. O quanto dentro da tua vida, dentro do seu ano de 365 dias, da sua semana de 7 dias, das 24 horas de cada um dos seus dias, o quanto você separa de tempo para você. Não é para profissional, não é para mãe, não é para esposa, para você, como ser humano, como mulher, como pessoa. Essa é uma das áreas da vida, é uma das fatias de realmente a gente viver uma vida em prosperidade. E aí, para esse tempo, né, o tempo para mim, como você vai utilizá-lo, é algo muito particular. Mas o quanto, porque é de tempo que a vida é feita. Se nós estamos falando aqui de uma vida de prosperidade, é muito importante que você se permita ter um tempo para você. Só quando você se prioriza, que sejam 15 minutos por dia, meia hora, 1 hora, pode ser alguma coisa progressiva. Você começa aos poucos, com passos menores, mas o quanto que todos os dias você se permite, você se presenteia com tempo de qualidade para você. Seja para se cuidar, seja para fazer uma leitura, seja para fazer uma oração, seja para ficar em silêncio, para ouvir uma música, não importa. Mas o quanto. Então, este é o primeiro ponto de uma vida próspera. Porque o que tem de mais precioso, né? A gente costuma inclusive falar que tempo é dinheiro. Não. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Então, quando eu falo de uma vida próspera, o quanto deste tempo que você dedica o tempo todo às outras pessoas, aos outros fatos, aos acontecimentos, a tudo que você precisa fazer, o quanto que você devolve uma pequena parcela que seja de tempo para você. Então, anota aí. O primeiro ponto para conceituar o que é prosperidade é tempo para mim. Segundo ponto de uma vida próspera, dessa mandala da prosperidade, vamos chamar assim, que é um círculo que a gente vai medindo para ver como é que eu tô em cada um desses pontos. O segundo ponto é o meu sentir. O que a G quer dizer com isso? Independente da tua situação exterior, o quanto você se sente próspera. É o teu sentir. O quanto que você se sente abundante. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro, têm negócios próprios e ganham muito dinheiro. Já tem assim um contato, uma prosperidade financeira imensa. E muitas vezes eu conheço várias pessoas que não usufruem daquilo que já conquistaram. Continuam ganhando muito dinheiro nos seus negócios, trabalham de domingo a domingo, não tiram férias e estão sempre querendo vender mais e fazer mais dinheiro e acumular e não usufruem. Então, esta pessoa, por mais que tenha externamente abundância e prosperidade, falando aqui das finanças, ela tem uma vida próspera? Percebe como muda quando a gente olha por este ângulo? Então,
Qual é o teu sentir? Porque se eu me sinto alguém próspera, se eu me sinto alguém abundante, eu não vivo no medo de perder, no medo de precisar acumular mais, porque já me basta, já é suficiente. Então eu posso estar vivendo no medo e na escassez, mesmo quando eu tenho abundância financeira, prosperidade financeira. Eu não consigo parar, eu não consigo desligar. Então, esse é o segundo ponto importante. Qual é o seu sentir? Você se sente alguém próspero? Tendo saúde, olhando para a tua casa, olhando para a tua família, olhando para a tua saúde, olhando para os teus relacionamentos, para as tuas amizades, você se sente alguém com abundância na vida? Com prosperidade? Então, o segundo ponto é o meu sentir. O terceiro ponto da prosperidade é a saúde física. Eu me considero uma pessoa próspera quando eu tenho saúde física perfeita, eu tenho todos os meus sentidos, eu caminho, eu ouço, eu falo, eu me alimento. Saúde física também é um item da prosperidade. Então, como é que está isso, né, na sua vida? Como é que está a tua saúde? Isso faz parte da prosperidade. O outro ponto, né, da prosperidade é a saúde emocional. Além da saúde física, é muito importante que a gente pense, que a gente olhe para a nossa saúde emocional. Ela também faz parte de uma vida próspera. Percebe como vai ampliando todo o conceito que a gente tem de prosperidade? Mais uma área, mais uma fatia aqui dessa pizza da prosperidade. Relacionamentos. E aqui, eu não estou falando no sentido romântico, no relacionamento amoroso. Eu estou falando relacionamento de uma maneira mais ampla. Como é que está a tua relação com a maternidade? Com os teus filhos, para quem tem? Como é que está a tua relação com a família? Com os amigos? Como é que está o teu círculo, que a gente chama de círculo nobre de influência? Como é que está esse teu círculo? Quais pessoas são aquelas mais próximas de você, com as quais você convive, com as quais você conversa, troca ideias e percepções sobre a vida? Isso também é prosperidade. Quando você tem relacionamentos prósperos. Então, o quão próspera você é olhando para essa área da sua vida, a área dos relacionamentos? Porque você pode estar sentado numa montanha de dinheiro, mas se você não tem um bom relacionamento com a família, se você não tem amigos, se você não tem um círculo nobre próximo a você, se você não tem uma boa relação de maternidade, você se sente realmente próspero em cima de uma montanha de dinheiro? Então os relacionamentos também fazem parte da prosperidade. E aí eu vou falar de amor. Sim, amor também é prosperidade. Aqui sim a gente está falando de um relacionamento no nível romântico, né? No nível amoroso. Teu marido, né? Teu esposo, namorado, noivo, crush e por aí vai. Aqui sim a gente traz o amor nesse contexto romântico, para que eu seja próspera, né? Ou se você não tem um relacionamento no momento, ou é algo que você não tem como desejo, como meta, como sonho para a tua vida, e o quanto você está bem, então, em solitude, que é diferente de solidão. Eu conheço pessoas que estão super bem sozinhas, estão felizes, estão realizadas, e é o que elas querem para a vida dela. Então são prósperas, mesmo sem ter um relacionamento amoroso, romântico. Então a prosperidade também está ligada ao amor. Como é que está esse relacionamento na sua vida? Mais um ponto aqui, vamos lá. Então, falando de prosperidade, nós já falamos sobre tempo para mim, sobre como eu me sinto, o meu sentir, saúde física, saúde emocional, relacionamentos e amor. E agora eu vou trazer mais um conceito que faz parte da prosperidade: auto-amor.
Porque aí eu tenho as relações, né, com as demais pessoas que me cercam, eu tenho um relacionamento específico, falando no sentido mais romântico, se eu tenho alguém com quem eu estou compartilhando a vida, e o auto-amor. O quanto você tem amor próprio, o quanto você olha para você com amor, com generosidade, com empatia. Não há como atingirmos uma vida próspera, como nos considerarmos alguém com prosperidade numa vida abundante, se eu não tenho esse olhar amoroso para mim também. Não tem como eu ter completude, como eu ter felicidade e alegria de viver. Não tem como eu viver uma vida próspera. Então o auto-amor também entra aqui no nosso conceito de prosperidade. E aí a vida financeira, sim. Prosperidade também diz respeito a dinheiro, né? E aqui quando eu falo de vida financeira é o quanto que você tem mesmo de dinheiro na tua conta corrente, o quanto que você tem de patrimônio acumulado, o quanto você está satisfeita com a sua atual condição financeira, com a sua vida financeira. Então a vida financeira também é prosperidade. Mas o que a gente está desmistificando aqui é que prosperidade não é só a vida financeira. Nós já falamos aqui de 7 itens e a vida financeira veio aqui agora como sendo o 8º. Mas é importante que você olhe para a sua vida sim, com esse olhar, né? Do quanto você está satisfeita com os progressos e com os objetivos financeiros que você já atingiu até o momento. Isto também é ter uma vida próspera. Um outro item referente à prosperidade é o teu índice de realização profissional. O quanto no trabalho que você desenvolve, seja um trabalho por conta liberal, seja prestando serviço para uma empresa, seja como funcionário, um negócio próprio, o quanto você está realizada profissionalmente. O quanto o trabalho que você desenvolve está alinhado com seus valores, está conectado com quem você é, com a tua missão de vida, com o que você deseja fazer. Isso é ter uma vida próspera também. Então é importante eu olhar aqui para a realização profissional. O outro ponto, eu coloquei aqui como precificação. Deixa eu explicar melhor o que quer dizer. Uma coisa é a realização profissional, que eu comentei agora com vocês. Do quanto está alinhado, né, aos meus valores, missão de vida, do quanto eu me realizo, o meu servir no mundo, né? O quanto eu sou feliz com o meu servir no mundo. Isso faz parte de eu me sentir e de ter uma vida próspera. Quando eu falo em precificação, aqui está ligado à questão financeira mesmo. O quanto que eu considero justa a remuneração que eu recebo pelo meu servir no mundo. Então, se eu sou funcionário de uma empresa, o quanto que eu considero justa a remuneração que eu recebo por esse serviço que eu presto. Se eu tenho um negócio próprio, o quanto que eu considero justo o que eu estou faturando, o que eu estou cobrando, o que eu estou recebendo das pessoas pelo meu negócio, seja aí uma prestação de serviços ou seja comercialização de produtos. Então é muito importante, tem gente que tem uma dificuldade muito grande de colocar preço nos seus serviços, no seu servir no mundo. E isso demonstra uma questão aqui que eu preciso aprofundar mais nessa questão da prosperidade. Então, precificação é isso. Então, olha para a tua vida, independente de qual é a tua fonte, a origem da tua renda, o quanto que você se considera próspero, no sentido de que você entende e sente que é justa a remuneração que você tem pelo teu servir no mundo, independente de qual ele seja. Então, precificação faz parte dessa roda da prosperidade. E aí a gente vai falar da espiritualidade. Espiritualidade faz parte também de uma vida próspera. O quanto eu me sinto conectada, o quanto eu entendo, né, e eu acredito numa força maior, seja Deus, e aí eu não vou entrar aqui nos detalhes de religiões, de dogmas. Eu estou falando aqui da espiritualidade, respeitando aquilo que você acredita. A espiritualidade, ela faz parte dessa roda da prosperidade. Se eu não me sinto conectada, se eu não tenho paz de espírito, se eu não me sinto ligada a algo maior, eu não me sinto próspera. Não é só uma questão de dinheiro.
tá? E o outro ponto que a gente chama aqui de felicidade, a gente fala até felicidade selvagem, é porque é natural, né? Selvagem no sentido de que nos pertence, de que vem da natureza, de que é um sentir inerente ao ser humano. Então, o quanto que cada um de nós se sente parte do todo, o quanto cada um de nós mulheres se sente completa, se sente feliz, o quanto você se sente potente, conectada com a natureza, com a sua natureza feminina e com a natureza, com o mundo ao nosso redor. Então, essa felicidade, no sentido de eu me sentir feliz, de eu me sentir potente, de eu me sentir conectada, essa é uma felicidade que faz parte aí dessa questão, dessa roda que a gente está fechando aqui da prosperidade. Então é importante que você olhe para cada um desses pontos que eu citei aqui, porque todos eles constroem uma vida próspera. Todos eles constroem um conceito de prosperidade que vai muito além do dinheiro. Lembrando que o dinheiro, a vida financeira, foi apenas um item que eu trouxe aqui para vocês. É importante que a gente aprenda a conectar, né, a expandir esse conceito, entendendo tudo o que diz respeito à prosperidade. Eu me sinto muito próspera de numa sexta-feira à tarde ter terminado de tomar o meu banho, um banho gostoso, um banho de presença. Estou aqui com vocês na minha casa, levando esse conhecimento, esse círculo de conversa, com o cabelo molhado. Eu me sinto extremamente próspera. Quantas pessoas gostariam de estar fazendo algo parecido? Então, eu me sinto próspera, dividindo essa minha tarde de sexta-feira com cada uma de vocês. Eu me sinto próspera quando eu penso que daqui a pouco, lá pelas 6 e pouco, meu filho chega do colégio, todo empolgado, todo querendo contar as novidades. Eu me sinto próspera quando eu olho para minha família, quando eu olho para o meu marido, para o meu filho chegando do colégio, quando eu lembro da minha filha que acabou de aceitar uma nova proposta de trabalho e está se mudando, está saindo aqui de São Paulo e indo para uma cidade do interior. Eu me sinto próspera quando eu olho para a minha saúde. Eu me sinto próspera quando eu vejo o presente que Deus me traz com cada pessoa que Ele coloca para dividir a jornada comigo. Com quantas pessoas maravilhosas eu tive o prazer de cruzar durante aí a minha existência até agora, e sei que muitas ainda chegarão. Então, eu me sinto próspera por uma série de acontecimentos. E prosperidade é isso, ela está ao redor, ela está próxima da gente. Quando a gente amplia esse conceito. Quando eu tenho aquele olhar de sniper, aquele olhar de raio laser só para o dinheiro, eu limito muito esse conceito, esse sentir sobre prosperidade. Então é isso, nós trouxemos aqui 12 áreas que compõem uma vida próspera. E aí, para a gente finalizar, eu quero trazer uma reflexão também para você, que complementa tudo isso que a gente conversou aqui hoje sobre prosperidade. Além de ter perguntado lá o que é prosperidade para você no início, e eu acho que agora no final da live a gente vê o quanto a gente expandiu a ideia, né, que nós temos e podemos vir a ter de prosperidade, eu te convido também a olhar para o seu passado, para a sua história. A relação, porque o que você acreditava até então como sendo prosperidade, como você se sente a respeito desta palavra na tua vida, tem muito a ver com as crenças, com os valores, com tudo que você construiu ao longo da sua existência. Então, a reflexão que eu trago é que você olhe um pouquinho para a sua história agora e que você se pergunte qual é a relação, qual é a sua relação com o dinheiro. Volta agora na tua vida e começa a lembrar como era a relação com o dinheiro com a sua mãe. Como a sua mãe lá quando você era criança, adolescente, antes de sair de casa, né, para morar sozinha ou por conta de um casamento, o que você presenciou? Como era a relação da sua mãe com o dinheiro?
como era a relação com o dinheiro na sua casa, com a sua mãe, com seu pai, com seus avós talvez. Se você já está casada há bastante tempo, como é a relação com o dinheiro com o seu marido, dentro do seu casamento? Os amigos mais próximos que você conhece e que você tem mais contato realmente, mais conhecimento, como é a relação com o dinheiro desses seus amigos próximos? E aí a gente começa a entender uma série de crenças e de coisas que a gente vem construindo, né, de acordo com o que nós presenciamos e de acordo com as experiências que nós tivemos na nossa vida ligadas ao dinheiro. Então faz essa reflexão, né? Dá uma olhada no teu passado, na tua história, para você entender um pouquinho, porque você olhando para o teu passado vai explicar, vai te trazer clareza, vai iluminar, muito provavelmente, vários sentimentos, várias atitudes, inclusive comportamentos que você tem hoje relacionadas à prosperidade, relacionadas ao dinheiro. Quando a gente faz essa conexão com a nossa vida, com o nosso passado, a gente começa a ligar alguns pontos e a ter uma compreensão. Então, se você teve pais que gastavam muito, se você passou por muita dificuldade, em resumo, fica com esta pergunta para você fazer uma reflexão, né? Qual foi a relação com o dinheiro? Olhando para a tua história pessoal. E aí a gente tem, por conta inclusive dessas experiências, que se você fizer essa trajetória agora vai te trazer mais clareza, a gente tem ao longo da nossa vida, vai criando e construindo filtros, que são as nossas percepções, é como a gente interpreta o mundo. Então, como você interpreta e como você sente as questões relacionadas à prosperidade e a dinheiro tem a ver com essas relações que você viveu a tua vida toda, que eu pedi para você dar uma olhada com carinho agora, e tem a ver com os filtros de significado que a gente constrói ao longo da nossa vida, por conta dessas experiências que nós tivemos, por conta dessas relações que permearam a nossa vida. E aí a gente pode ter um filtro de abundância. Como eu estava falando agora há pouco para vocês, do quanto eu me sinto próspera. De banho tomado, de cabelo molhado, tá aqui da minha casa conversando com vocês, dando uma aula, falando sobre prosperidade. Isso para mim é muito próspero. De daqui a pouco poder receber o meu filho que chega do colégio. De acordar amanhã e tomar um café da manhã tranquilo, gostoso. De ter uma refeição gostosa em família logo mais na sexta-feira à noite. Prosperidade está aqui ao nosso alcance todos os dias. Eu me sinto próspera de estar com a saúde perfeita, de estar aqui viva conversando com vocês. De saber que todos na minha família estão bem, estão saudáveis, estão vivendo as suas vidas, enfrentando aí as suas lutas, os seus desafios que faz parte. Eu me sinto próspera. Então, é porque eu tenho um filtro de abundância, onde eu estou olhando o copo meio cheio, não o copo meio vazio. E aí a gente tem tanto os filtros de abundância quanto os filtros de escassez. Então, o filtro que você decide utilizar na sua vida diz muito a respeito de como você vai se relacionar com a prosperidade e se aproximar ou se afastar, se distanciar cada vez mais dela. Então pense, além de fazer essa viagem ao passado, que eu estou deixando aqui de tarefa para vocês mesmos, de lição de casa, reflita um pouquinho em que filtro que você está utilizando na tua vida na maior parte do tempo. Se é um filtro de abundância ou se é um filtro de escassez. E para a gente fechar, eu deixo aqui um convite, quando a gente fala também de finanças, de abundância, de prosperidade, tem um conceito de minimalismo, né? Que inclusive tem sido muito falado aí ultimamente. Se a gente pudesse resumir, menos é mais, né? Minimalismo é esse conceito, menos é mais. Mas aí eu trago aqui para vocês uma tarefa para a gente encerrar essa live. Que vocês comecem a encontrar formas simples, diretas, de praticar o minimalismo, de trazer o minimalismo para a vida de vocês. E aí eu tô falando aqui tanto do minimalismo físico. Por exemplo, destralhe. O quanto de coisas que você tem na tua casa, parados, que você pode doar, que você pode vender, que você pode trocar. Então comece a olhar os teus armários, as tuas caixas, e faça um destralhe físico. Isso é minimalismo.
É eu manter ali na minha vida aquilo que realmente eu uso. Porque se a gente não está usando, é de vez em quando, aquilo ali está sobrando, é excesso. Então, quando eu trago para o minimalismo físico, eu posso fazer um destralhe aí na minha vida. Ou então o consumismo, né? O quanto que eu preciso de 50 pares de sapatos, o quanto que eu preciso de 15 bolsas, o quanto que eu preciso ter tudo o que eu tenho, o quanto que eu preciso comprar porque está num preço bom. Comprar mais barato uma coisa que eu não preciso. Eu fiz um post essa semana sobre isso. Então, eu analisar sob esse olhar do minimalismo e observar os meus comportamentos relacionados a consumo. Desde o mercado, que eu vou e compro mais e acaba estragando, compro numa quantidade exagerada, perde o prazo de validade. O minimalismo está presente em cada uma das nossas ações diárias. Aqui falando então do minimalismo físico, coloque um olhar de atenção sobre tudo que você pode destralhar dentro da tua vida, da tua casa, fisicamente falando, e olhe com amor, com carinho para os teus hábitos de consumo. Quanto mais minimalista, mais isso vai trazer benefícios para a sua vida. Fora isso, gente, minimalismo digital. O quanto que você precisa estar em todas as redes sociais, comentando e curtindo tudo, lendo todos os e-mails, participando de 500 lives por mês. Então, menos é mais. Então, uma atenção também ao minimalismo digital. Minimalismo de pessoas. Procure ser mais seletiva quanto às pessoas com quem você está dividindo a tua vida, compartilhando a tua vida. Mantenha realmente as pessoas que fazem diferença para você. As pessoas que te impulsionam, que te motivam, que te trazem coisas boas. E comece devagar a destralhar, a se distanciar, a dizer adeus para as pessoas que não estão te fazendo bem, que não estão trazendo nada de positivo na sua vida. Minimalismo de pessoas também muda a nossa vida. E minimalismo de emoções ruins, né? Medos, culpas, ressentimentos, vergonhas. O quanto que você pode olhar para si com compaixão, com amor e com generosidade, com empatia, e também fazer um destralhe, começar a deixar ir emoções que não estão te ajudando. Quando você tiver uma emoção que você percebe que é ruim, se pergunte: isto me ajuda ou isso me atrapalha? Se está te atrapalhando, deixe ir, libere aos poucos. Então fica aqui esse convite para você colocar em prática na sua vida o minimalismo físico, o minimalismo digital, de pessoas e de emoções ruins. Eu espero que esse bate-papo hoje sobre prosperidade tenha ampliado o teu nível de consciência sobre o significado dela. Lembrando aqui então, faz parte da prosperidade, tempo para mim, o meu sentir, saúde física e emocional, relacionamentos, amor e autoamor, vida financeira, e aqui entra o dinheiro, realização profissional, precificação, espiritualidade e felicidade. Aqui a gente fecha o ciclo de uma vida realmente próspera. Um beijo enorme, sejam muito abençoados e muita prosperidade agora com esse novo olhar para a vida de cada uma de vocês. Sejam abençoadas. A gente se vê na próxima live.